Fala galera, beleza? Bem gente, hoje vamos continuar a série de vídeos que eu comecei no mês de novembro falando do poder de personagens dos quadrinhos. Heróis, vilões, anti-heróis, quer dizer, vamos falar sobre seus poderes, como eles funcionam. Na verdade eu não vou entrar em profundidade do personagem, falar sobre o personagem, mas sim sobre os seus poderes. Eu no primeiro vídeo falei do Super-Homem, como seus poderes, sua gama de poderes funciona. E hoje eu vou voltar, mas vou falar de um outro personagem, não da DC Comics, mas da Marvel Comics. Vamos falar do Capitão América, como seus poderes funcionam. E a gente vai estar falando não dos filmes, mas dos quadrinhos, como funcionam nos quadrinhos. Nos filmes a gente viu de uma forma, mas nos quadrinhos são um pouco diferentes. Então a gente vai estar falando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, Capitão América é um personagem criado pela Marvel Comics. E ele foi criado por Joe Simon e Jack Kirby, duas lendas dos quadrinhos. E o Capitão América teve suas primeiras aventuras, foram lançadas em março de 1941 pela Timely Comics, que é a antiga Marvel Comics. E o Capitão América foi concebido como um super-herói patriótico, lutando na Segunda Guerra Mundial contra o eixo da Alemanha, da Itália e do Japão. Ele lutava contra os nazistas. Então ele foi um personagem concebido para ser um símbolo americano, com os valores americanos, liberdade, patriotismo, coisas que estavam remetidas aos americanos naquela época. Mas o personagem Capitão América é muito mais do que isso. Vamos falar um pouquinho do Capitão América. O Capitão América, na realidade, que é conhecido como Steve Rogers, na realidade, era um rapaz que nasceu em 1922, filho de um casal de imigrantes irlandeses, Sarah e Joseph Rogers. Só que seus pais morreram e ele nasceu com uma saúde muito debilitada, extremamente debilitada. Mas era uma pessoa que tinha vários padrões éticos elevadíssimos. Uma pessoa honrada, uma pessoa que acreditava na verdade, acreditava nas coisas que eram corretas. E ele, quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele tentou de todas as formas se alistar para lutar contra a guerra. Só que devido à sua saúde debilitada, os vários problemas que ele tinha, eles não aceitaram. Só que ele deixou muito claro que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ajudar o país dele nessa guerra, ajudar as pessoas nessa guerra. E, a partir disso, eles viram que o rapaz tinha vontade realmente e o colocaram num projeto chamado Projeto Super Soldado. Consistia em injetar um soro especial desenvolvido pelo Dr. Joseph Einstein, que depois ficou-se dito que era um codinome para o cientista Abraham Einstein, que tinha o objetivo de fazer que uma pessoa comum, uma pessoa até doente, se tornasse um soldado, um super soldado. Entendeu? É um soldado realmente muito poderoso. E com o soro pronto, fizeram um teste nele, utilizaram o soro junto com uma radiação chamada raio Beta, que para acelerar o processo, e fizeram o Steve Rogers, magricelo doente, se tornar um ser humano perfeito. Perfeito. E ele assumiu a alcunha de Capitão América. Mas sim, quais são suas habilidades, seus poderes? Gente, Capitão América que foi criado não é um ser humano sobre-humano. Não, de forma nenhuma. O objetivo do soro é fazer com que o corpo humano
alcançasse o seu ápice, se tornasse aquilo que poderia ser se treinasse muito, com uma cura acelerada, músculos bem resistentes, mas não sobre-humanos, uma força ao nível humano máximo que pudesse ter, uma agilidade no nível máximo que pudesse ter, percepções, sentidos bem apurados no máximo que pudesse ter, capacidade de inteligência no máximo que pudesse ter e envelhecimento mais reduzido, mais reduzido. Então, o Capitão América, na realidade, é um ser humano que está no ápice, no ápice, no ápice. 300% no ápice. É como se você pegasse os atributos nos jogos de RPG, e sim, a pessoa comum, normal, teria atributos 9, 8, 7, 11, 12, 13. O Capitão América tinha tudo 18. Força 18, destreza 18, constituição 18, sabedoria 18, inteligência 18, carisma 18. Por quê? Porque ele estava no ápice de sua habilidade física, no ápice de sua habilidade cognitiva, no ápice da sua habilidade física, tudo no ápice. Então o Capitão América era isso. Além disso, como ele estava no ápice, qualquer coisa que fosse ensinada a ele, ele aprendia instantaneamente. Ele aprendia com facilidade muito maior. Ele já era um rapaz, apesar de ele ter as debilidades físicas, ele é um rapaz que tinha habilidades psicológicas e intelectuais bem avançadas. Isso só aumentou ainda mais, ele ficou no ápice. Ele tinha memória muito maior do que qualquer pessoa, ele tinha habilidades de visão mais ampliada que um ser humano normal, um ser humano no seu ápice poderia ter. Então, ele tinha tudo no ápice. Só que ele não tinha uma força sobre-humana que pudesse pegar um cano de ferro e dobrar no meio. Isso ele não tinha. Mas ele tinha uma força que permitia o quê? Ele levantar objetos muito mais pesados, 50, 100 quilos, 150 quilos, poderia, com esforço sobre-humano, poderia, porque ele tinha uma estamina muito maior, ele tinha uma estamina no ápice, que não descarregava. Claro que ele tinha que comer, tinha que se alimentar, entendeu? E ficar doente, ele podia até ficar, mas o seu sistema imunológico estava no ápice, então combatia qualquer doença, entendeu? Resfriados comuns não pegavam ele. Ele bebia a bebida, o corpo dele, como estava no ápice, podia fazer com que ele não ficasse com os efeitos da bebida. Então, estava tudo no ápice. É assim, é como se fosse um Batman. É como se fosse o Batman. Só que o Batman, ele treinou, estava no ápice, mas as suas habilidades de cura não eram igual ao do Capitão América, porque as habilidades de cura do Capitão América eram aumentadas por causa do soro do super soldado. O soro fazia com que o sistema imunológico dele, biológico, se regenerasse a todo momento. A todo momento. Porque o soro se fixou no sistema, na corrente sanguínea dele, se multiplicava através dos raios vita. Então, isso fazia com que ele estivesse funcionando 24 horas por dia. Era o soro do sangue dele que fazia ele ficar. Porque o soro, na realidade, se juntou ao próprio DNA dele, à própria estrutura biológica dele, por causa dos raios vita. Então, ficava o tempo todo regenerando. Ele é como se fosse um ser que tivesse uma bateria ligada 24 horas em cima dele. Entendeu? Ele não se cansava, ele não ficava fatigado, ele não ficava doente. Claro que se ele pegasse um vírus realmente muito terrível, poderia fazer ele ficar doente, mas o próprio sistema imunológico ia trabalhando para ele não ficar, no caso, não ficar doente, ou se ficar doente, se curar rapidamente. Mas assim, Capitão América, nos últimos eventos da Segunda Guerra Mundial, como foi visto nos quadrinhos, ele lutou com Caveira Vermelha, que queria destruir Nova York com uma bomba. Ele conseguiu desviar a bomba, só que ele caiu no Ártico e devido às condições ao próprio organismo dele, ele foi congelado vivo sem morrer. Ao ser descongelado, ele surgiu na atualidade e começou a lutar contra o crime, se juntou a SHIELD, começou a lutar, só que ele não era um ser com força sobre-humana. Ah, mas Marcelo, é a capacidade de se curar rapidamente, isso não é sobre-humano? Não, isso é o soro que está fazendo o sistema imunológico dele estar ligado o tempo todo. A ele se curar mais rápido, mas não se ele tiver um ferimento à bala, o ferimento não vai fechar sozinho. Ele vai precisar fazer uma operação. Ele não é Wolverine, não é o Homem-Aranha que tem um fator de cura sobre-humano. Ele tem um fator de cura humano que está funcionando 24 horas por dia. Mas se ele levar um fio de bala e a bala, digamos, a bala não acertar nenhum ponto vital, o que acontece?
ele não vai ter infecção. Se tiver infecção, provavelmente não vai ter infecção. A infecção vai se curando com o tempo. A ferida vai se curando com o tempo. Agora, se acertar algum tecido, algum órgão interno, como um fígado, um pulmão, sim, vai precisar de cirurgia para curar aquilo. Entendeu? Que é diferente do Wolverine. O Wolverine tiver o pulmão perfurado, o pulmão se fecha. O Peter Parker tiver o pulmão perfurado, Homem-Aranha, ele vai se curar também. Não na velocidade do Wolverine, mas vai se curar também. O Capitão América não. Então a gente tem que estabelecer limites. O poder dele é excepcional? Sim, mas não é sobre-humano. Agora, um evento que nos quadrinhos foi mostrado, porque houve vários retcons, e eu não gosto muito desses retcons porque fez com que o soro do super soldado ficasse uma coisa muito além. Eu prefiro o quadrinho mais antigo, que o Capitão América, numa das aventuras, ele lutou contra a Madame Hydra. A Madame Hydra tinha presas com veneno, um veneno extremamente tóxico, e ela mordeu o Capitão América. E o Capitão América, por causa do soro do super soldado, não morreu, porque o soro fazia com que suas defesas biológicas combatessem o veneno. Mas o Capitão América ficou muito doente. Houve um efeito secundário do veneno da Madame Hydra no organismo dele. Ele não morreu, conseguiu sobreviver, mas um efeito secundário do veneno é que alterou a composição do soro do super soldado. O que isso fez? Fez com que a estrutura do soro aumentasse muito mais os efeitos do soro do super soldado, fazendo com que Steve Rogers, o Capitão América, tivesse a partir daquele momento habilidades sobre-humanas. A força do Capitão América quadruplicou, ele ficou 4, 5 vezes muito mais forte. Aí sim ele podia envergar barras de ferro, ele podia erguer objetos muito mais pesados, com um carro, ele podia erguer, entendeu? Ele ficou muito mais forte. Aí ele ficou com um fator de curas sobre-humano, que podia regenerar os tecidos dele, até ossos quebrados, podia fazer tudo isso. Ele ficou com um fator de cura sobre-humano, uma força sobre-humana, sentidos sobre-humanos. Ele teve um buster de poder por causa do efeito do veneno da Madame Hydra no soro do super soldado. Então houve um aumento maior do soro do super soldado, fazendo até que ele envelhecesse bem mais devagar, entendeu? Bem mais devagar. E assim, Capitão América é um personagem importante, é um personagem marcante dentro do universo da Marvel, realmente. Ele é um líder de fato. Ele já deixou de ser um ser humano no seu ápice, passando a ser um ser humano acima do seu ápice. É como se todos os atributos dele que fossem 18 passassem a ser 22. É isso que aconteceu com o Capitão América. É isso que aconteceu após o soro ser alterado pelo veneno da Madame Hydra. E assim, é um personagem muito legal, um personagem que tem habilidades muito grandes, sua força física realmente aumentou, habilidades atléticas deles multiplicaram-se, e uma das marcas registradas do Capitão América, para mim são duas marcas. É o lançamento do escudo, que ele conseguia lançar o escudo e calcular para o ponto onde ele queria que o escudo voltasse para ele. Então é uma capacidade realmente muito legal. E o Capitão América é um dos personagens para mim muito queridos. Tem gente que não gosta do Capitão América. O Capitão América que foi apresentado pelo MCU, para mim é um Capitão América, realmente é o Capitão América. Só que as origens deles foram assim, os poderes do Capitão América na origem deles foram modificados, até porque o filme não podia interagir, ele não podia ter sido mordido pela Madame Hydra, porque não tinha nem a Hydra ali naquele começo, eles estavam reescrevendo, então era necessário que essas histórias, essa leitura no universo cinematográfico da MCU fosse feita de uma outra forma diferente dos quadrinhos. Por isso que eu quero me focar nos quadrinhos e não nos filmes ou live actions. Eu não quero. Quadrinho é a melhor forma de você focar nos personagens e seus poderes. E assim, Capitão América é um personagem muito legal, um personagem maneiro. E seus poderes, apesar de podem ser simples, não são. Ele é um ser humano, ser humano com habilidades no seu ápice. Claro que depois da mordida da Madame Hydra, tornou-se um personagem com os poderes além do ápice, muito além do ápice. Então hoje, como eu falei, ele tem a força como uma força, um atributo tudo 22. Ele tinha 18, passou tudo 22, entendeu? Claro que esses atributos que ele subiu e está acima, ele pode treinar e ainda ficar muito mais forte. Talvez uns 22, 23, 24, 25, entendeu? Porque ele estava no ápice.
Ele é como se o limitador dele tivesse sido quebrado e ele passou até além do ápice. Então, se ele está além do ápice, ele pode ir bem além disso, entendeu? Bem além. Bem, esses são os poderes que o Capitão América tem, que na realidade é força sobre-humana. Hoje é força sobre-humana, agilidade sobre-humana, fator de cura sobre-humano, sentido sobre-humano, que hoje são assim. Anteriormente, a mordida da Madame Hydra não eram sobre-humanos, era tudo no ápice, bem no ápice. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei dos poderes do Capitão América, como funcionam, como foi sua origem, entendeu? Falei tudo isso. Sim, falei tudo isso. Sexta-feira nós vamos ter um vídeo muito maneiro aqui no canal. Aguardo vocês. Até sexta aí. Tchau!